Meu irmão, minha irmã, eu quero te fazer uma pergunta, mas peço que responda com toda a sinceridade do seu coração. Se você já sonhou com alguém que partiu, com alguém que você amava e que hoje está com Deus, o que você sentiu exatamente no momento em que acordou? Foi medo? Foi um calor bom no peito? Uma angústia? Ou talvez aquela alegria tão aguda, tão real, que logo em seguida se transformou em dor? Porque você se lembrou que essa pessoa não está mais aqui. É exatamente nesse sentimento que tudo começa. É nesse primeiro segundo, ao abrir os olhos, que a nossa alma faz uma escolha, ou damos um passo na direção certa, ou cometemos um erro. E o erro sobre o qual eu quero falar hoje não é um erro óbvio. Pelo contrário, ele se parece muito com amor, com cuidado, com saudade. Mas, na verdade, ele causa um sofrimento silencioso, tanto para nós que ficamos, quanto para a alma de quem partiu. Eu sirvo na casa de Deus há 30 anos, e ao longo de todo esse tempo, milhares de pessoas já vieram conversar comigo, trazendo as dores e as dúvidas de suas almas. E sabe qual é a pergunta que eu mais ouvi em todos esses anos? Não é sobre pecado, não é sobre os mandamentos, é esta: Padre, eu sonhei com meu pai que faleceu. O que isso significa? E todas as vezes eu vejo a mesma coisa nos olhos de quem pergunta, uma mistura de esperança e medo. A esperança de que a conexão com quem partiu não se quebrou e o medo de que aquele sonho seja um mau sinal, um aviso, algo que precisa ser resolvido, talvez com alguma oferenda, com algum ritual. Hoje eu quero falar com você sobre isso de uma forma real. Não como quem lê um livro, mas como um irmão na fé que conversa com quem confia nele. Deixe-me contar uma história muito comum, uma de centenas que já ouvi. Uma senhora idosa, vamos chamar-la de Dona Helena. Eu mudo os nomes, mas as histórias são reais. Ela perdeu o marido, com quem viveu por 42 anos. Alguns meses depois da partida dele, ela sonhou com ele. No sonho, ele estava apenas parado, em silêncio, olhando para ela. E naquele olhar ela me disse, havia tanta coisa, não eram palavras, era um olhar que dizia tudo. Ela acordou às 3 da manhã, com o coração disparado, e o primeiro pensamento dela foi, ele veio porque não está bem, ele precisa de ajuda, eu não fiz alguma coisa por ele. Eu falhei em algo, faltou dizer alguma coisa enquanto ele estava vivo. E é aqui, meu irmão, minha irmã, é exatamente neste pensamento que começa o erro sobre o qual eu preciso falar com você hoje. Mas antes que eu revele qual é esse erro, e eu prometo que vou revelar, eu preciso que você entenda algo muito importante. Porque sem esse entendimento, qualquer conselho se torna vazio. Sem isso, você pode até fazer tudo certo por fora. Rezar, acender velas, pedir orações na igreja, mas por dentro vai continuar preso no mesmo ciclo de dor. Para entender o erro, primeiro precisamos entender o que realmente acontece quando alguém que partiu vem em nossos sonhos. O que a nossa fé nos ensina sobre isso. Não o que a vizinha disse, não as crendices populares, mas o que a palavra de Deus e a sabedoria dos santos nos ensinam. E aqui muitos vão se surpreender, porque a resposta da fé não é a que a maioria das pessoas espera ouvir. Veja o que a pessoa geralmente faz quando sonha com um ente querido. Eu vi isso centenas de vezes. A primeira coisa é correr para a internet, ou ligar para uma amiga, ou lembrar do que a avó dizia. E aí vem uma lista enorme de suposições. Se sonhou no caixão, é sinal de doença. Se ele falou com você, espere mudanças. Se ele te chamou para ir junto, é um mau sinal. Se sorriu, é coisa boa. Eu não estou rindo disso de verdade, porque eu sei que por trás dessas crendices existe uma dor humana muito real. A pessoa perdeu alguém que ama e quer, de qualquer maneira, manter um laço, entender o que está acontecendo, saber se a alma está em paz. Esse desejo é santo, ele vem do amor. Mas as crendices em si, elas não vêm da nossa fé. É preciso dizer isso com amor, mas com firmeza. A maioria delas vem de crenças antigas, pagãs,
de uma visão de mundo que não conhece a esperança da ressurreição em Cristo. Elas se misturaram com os nossos costumes ao longo dos séculos e as pessoas pararam de distinguir uma coisa da outra. E é aí que acontece algo que me preocupa como homem de fé. A pessoa olha para o sonho através do filtro da superstição e começa a ter medo. Ou, ao contrário, se acalma por um motivo falso. Em ambos os casos, ela está olhando para o lugar errado. Ela está procurando um sinal, onde na verdade deveria encontrar um chamado à oração. O que a fé nos ensina então? O apóstolo Paulo, em sua carta aos Romanos, nos lembra: se vivemos, para o Senhor vivemos, se morremos, para o Senhor morremos. Quer, pois, vivamos ou morramos, somos do Senhor. A alma de quem partiu não foi para o vazio. Ela está com o Senhor. O laço não se rompeu, ele apenas mudou de forma. A palavra de Deus nos diz: as almas dos justos estão na mão de Deus, e nenhum tormento os tocará. Não são as crendices que decidem o destino de uma alma. Não é a quantidade de comida servida no velório, nem o copo de água na janela. O que realmente importa é a oração viva, feita com o coração. Um grande homem de fé, Teófano, o recluso, escreveu algo que guardo na memória, porque um dia transformou meu coração. Ele disse: os nossos que morreram estão vivos, e o amor deles por nós não se apagou. Eles se lembram de nós e oram por nós. A morte não destrói o amor, ela o purifica. A verdade está aqui, meu irmão, minha irmã. Não está nas superstições, está nisto: o amor não morre. Entre nós e aqueles que partiram existe uma ponte viva, e o nome dessa ponte é oração. A oração que eu rezo todos os dias e que aconselho a você é simples: dai-lhe, Senhor, o repouso eterno e brilhe para ele a vossa luz. Que sua alma e as almas de todos os fiéis defuntos, pela misericórdia de Deus, descansem em paz. Amém. Cada vez que você pronuncia palavras como estas com o coração, você está fazendo pela pessoa amada a única coisa que realmente tem o poder de alcançá-la agora. Não tente adivinhar sinais, não se angustie, apenas ore. A oração sempre chega. Mas aqui está o que nunca deixa de me surpreender em 30 anos. As pessoas aprendem sobre a oração, começam a rezar, e mesmo assim continuam cometendo aquele erro, porque a oração e o erro podem existir lado a lado. A pessoa reza e ao mesmo tempo erra. E essa combinação é a mais perigosa de todas. De onde vem esse erro? Ele não vem da maldade. Ele vem de um amor que não sabe para onde ir. Nos escritos antigos dos primeiros cristãos, há uma história que mostra isso com uma clareza que faz as lágrimas virem aos olhos. Um monge que vivia no deserto perdeu seu irmão de caminhada, um amigo com quem ele dividiu a vida de oração por muitos anos. E ele sentiu uma dor profunda, uma tristeza tão grande que mal conseguia rezar. Ele pensava no amigo o tempo todo. Onde ele está? Como ele está? Será que alcançou a paz? Até que uma noite, em sonho, o irmão apareceu para ele. O monge esperava por isso. Ele estava pronto para ouvir um pedido de oração, um lamento, qualquer coisa, menos o que ele ouviu. O irmão disse a ele: pare de sofrer por mim dessa maneira. Com a sua tristeza, você está prendendo a si mesmo e não ajudando a mim. A sua dor não é mais sobre mim. É sobre você, sobre a sua perda. E nela, com toda a sua sinceridade, não existe aquela oração serena e cheia de luz que verdadeiramente me alcança. Quando eu li isso pela primeira vez, eu parei. Fiquei em silêncio por um longo tempo, porque eu entendi. Era isso. Este era o erro que as pessoas cometem. Uma dor profunda, vestida com a roupa do cuidado pelo outro, mas que, na verdade, está voltada para dentro de si mesma. O Salmo 42 começa com as palavras: assim como a corça anseia por águas correntes, a minha alma anseia por ti, ó Deus. Essa é a imagem da alma que busca a Deus. Não o passado, não o que foi perdido, mas a Deus. É para lá, é para Deus que nós precisamos direcionar a nossa dor e o nosso amor por quem partiu. Não prender dentro de nós, não ficar remoendo noite após noite, mas entregar a Deus. São João Crisóstomo escreveu:
Se queres honrar quem partiu, não chores por ele sem medida, mas ora. Não puxe a alma dele de volta com sua dor, mas envia a ele a sua oração para a frente. Enviar para a frente, não para trás. Essa é a diferença entre a dor que ajuda e a dor que aprisiona. Lembra da Dona Helena, de quem falei no começo? Aquela que sonhou com o marido em silêncio? Ela veio conversar comigo uma semana depois daquele sonho. E eu perguntei a ela: o que a senhora fez quando acordou? Ela me respondeu: eu chorei até o amanhecer. Eu pensei que ele não estava bem. Pensei que eu tinha falhado. Comecei a lembrar de tudo em que eu sentia culpa em relação a ele. Passei a noite inteira me culpando. A noite inteira no passado. A noite inteira na minha dor. Então, eu perguntei: a senhora rezou pela alma dele? Ela ficou em silêncio por um instante e disse baixinho: não, eu me esqueci. É isso. Esse é o momento que eu vi centenas de vezes. A pessoa passa a noite inteira pensando em quem morreu e não reza por ele, porque a dor engoliu tudo, ocupou todo o espaço que pertencia à oração. Mas entenda bem, e isso é muito importante, Dona Helena não era uma pessoa má, ela não era uma má cristã. Ela amava o marido, ela ia à igreja, ela pedia orações e mesmo assim ela cometia esse erro, de novo e de novo. Por quê? Por que até mesmo uma pessoa de fé cai nessa armadilha? A resposta está em uma pequena passagem do Evangelho, uma cena que todos conhecem, mas poucos enxergam por este ângulo. Evangelho de João, capítulo 11. A ressurreição de Lázaro. Você conhece a história. Lázaro morre. Jesus chega 4 dias depois e o ressuscita. Um milagre imenso, a grande vitória sobre a morte. Mas eu não quero focar na ressurreição. Quero focar em um detalhe que geralmente passa despercebido. Quando Jesus chegou e viu Maria, irmã de Lázaro, ela se jogou aos pés dele e disse: Senhor, se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. E todos ao redor choravam. E a Bíblia diz algo surpreendente. Jesus chorou. O Senhor chorou. Deus chorou. Não porque ele não soubesse o que ia acontecer, não porque estivesse sofrendo por Lázaro. Ele sabia que em 1 minuto o traria de volta à vida. Ele chorou por eles, pelos vivos, pelo jeito como eles sofriam, pela forma como a morte rasgava o coração humano. Então a pergunta é: se o próprio Cristo chorou ao ver a dor dos vivos, o que isso nos diz? Nos diz que sentir dor não é pecado. A dor é humana, é natural. Jesus não condenou Maria. Ele chorou com ela. Mas muda tudo. Maria, em sua dor, estava olhando para trás. Se estivesses aqui, para o passado, para o que não podia ser mudado. Enquanto isso, Jesus estava ali, na frente dela, vivo, real, pronto para fazer um milagre. E ela mal conseguia enxergar-lo através das lágrimas. Este, meu irmão, minha irmã, é o principal erro dos vivos. Não é o fato de sentirem dor, é o fato de que a dor os vira de rosto para o passado. Enquanto Jesus está bem na nossa frente, agora no presente, esperando não as nossas lágrimas pelo que não volta mais, mas a nossa oração viva, real, voltada para frente. Quando alguém sonha com quem partiu e depois passa a noite em lágrimas, revivendo memórias, procurando sua culpa, se torturando, está fazendo exatamente isso. Está de pé diante de Cristo, mas olhando por cima do ombro dele para o passado. A alma de quem partiu já está onde não existe mais passado. E o que ela precisa de nós não são lágrimas sobre o ontem, mas orações no hoje. E agora eu vou te dizer algo que vem da minha experiência pessoal, das conversas, das confissões. Existem pessoas que entendem isso, que ouvem do padre, que leem nos livros sagrados, concordam com a cabeça. E mesmo assim continuam sofrendo exatamente da mesma forma, presas ao passado. Por quê? O que nos prende nesse ciclo? A parábola do filho pródigo nos dá uma pista. E eu tenho certeza que você talvez nunca tenha olhado para ela por este lado. Na parábola, existem 2 filhos. O mais novo foi embora, gastou tudo e voltou. O pai correu ao seu encontro, o abraçou e fez uma festa. Todos conhecem essa parte, mas existe o filho mais velho.
Ele esteve ao lado do pai o tempo todo. Ele não foi embora, ele trabalhou. E quando o pai fez a festa para o irmão que voltou, o mais velho ficou ofendido. Ele disse: eu te sirvo há tantos anos e nunca desobedeci a uma ordem tua, e tu nunca me deste nem um cabrito para festejar com meus amigos. O filho mais velho também estava olhando para o passado, para os seus méritos, para a sua dor, para o que ele achava que era uma injustiça. E ao fazer isso, ele estava perdendo o presente, estava perdendo o pai que estava bem ali, ao lado dele, estava perdendo a alegria que estava acontecendo naquele exato momento. Quando sofremos por quem partiu a ponto de nos esquecermos de rezar, nós nos parecemos com o filho mais velho. Estamos perto, estamos na igreja, fazemos tudo certo por fora, mas por dentro estamos de costas para o Pai, porque estamos olhando apenas para a nossa própria dor. E agora a pergunta mais importante: enquanto nós, os vivos, sofremos dessa maneira, olhando para o passado, para a culpa, para a dor, o que acontece com a alma de quem partiu? O que ela sente? Os testemunhos dos santos nos falam sobre isso. E o que eles dizem não é assustador, não é sombrio, mas é muito sério. E responde diretamente à pergunta: por que os mortos veem nossos sonhos? A nossa fé ensina que, após a morte, a alma não adormece. Ela não vai para a escuridão esperar em um vazio. Ela vive de outra forma, em outra dimensão, mas ela vive e ela sente, ela se lembra, ela ama. Se a alma vive, sente e se lembra, então ela sabe o que acontece com aqueles que ela amou na terra. Ela sabe quando você sofre, ela sabe quando você reza e quando você não reza. Na vida de um grande santo, Macário do Egito, há um episódio impressionante. Ele encontrou no deserto o crânio de um sacerdote pagão e, por uma revelação de Deus, começou a conversar com ele. E o crânio respondeu. Macário perguntou: como é aí para vocês? E ele respondeu que eles ficavam no meio do fogo, costas com costas, sem ver o rosto uns dos outros, mas que, quando alguém na terra rezava por eles, o fogo diminuía um pouco e eles conseguiam ver um vislumbre de luz. Um pouco de luz que vem da oração dos vivos. Imagine isso, alguém na escuridão e, de repente, uma luz que vem da sua oração, do seu descanso eterno, da vela que você acendeu na igreja. Agora, o outro lado. Se a oração dá luz, o que a dor inconsolável produz? A dor que não reza, que só se atormenta. São Gregório Magno, um papa do século VI, que a nossa igreja venera como santo, escreveu que o sofrimento excessivo dos vivos pode ser um peso para quem partiu, não porque ele veja suas lágrimas e sofra diretamente, mas porque essa dor rouba do vivo a força para rezar. Ela substitui a oração, ocupa o seu lugar. Você entende o que acontece? Você quer ajudar, você ama, você sofre justamente porque ama, mas a dor sem oração é como enviar uma carta sem endereço. O amor está ali, o desejo de ajudar está ali, mas a carta não chega ao destino. E agora eu quero voltar à pergunta com a qual começamos. Afinal, por que os mortos vêm em nossos sonhos? A fé nos dá algumas respostas e elas são diferentes, porque nem todos os sonhos são iguais. Existem sonhos que são apenas sonhos, fruto da nossa memória, da nossa saudade, do nosso subconsciente. Existem sonhos que Deus permite, como um consolo para quem sofre, como um toque suave, um lembrete de que o amor está vivo. E existem sonhos, e a experiência dos santos confirma isso, em que a alma realmente vem com um propósito. E aqui é preciso ter discernimento, porque se você confundir uma coisa com a outra, comete o erro novamente. Eu me lembro de um homem que me procurou há alguns anos. A história dele mudou a minha própria compreensão sobre este tema. Mesmo depois de décadas servindo a Deus, eu aprendi com ele. Esse homem fazia tudo certo. Rezava, pedia missas, se confessava, comungava, vivia uma vida cristã. E mesmo assim, toda noite ele via sua mãe falecida em seus sonhos. Toda noite por 3 anos seguidos, e em todos os sonhos, ela chorava. Ele não entendia o porquê. Ele fazia tudo o que a igreja ensina. Por que ela chorava? O que estava faltando?
O que ele estava fazendo de errado? A resposta me surpreendeu, porque o problema não estava no que ele fazia, mas em algo que ele não fazia. Uma coisa pequena que a maioria de nós esquece. Eu perguntei a ele, de forma simples, sem pressão: você já perdoou a sua mãe? Ele levantou os olhos para mim e eu soube que tinha tocado no ponto certo. Ele ficou em silêncio por um longo tempo e então disse: Padre, ela me machucou muito em vida e eu rezo por ela, mas perdoar? Eu não sabia que isso era necessário. Era isso, a pequena coisa. Não a quantidade de orações, não o número de missas, mas o perdão. Um perdão vivo, real, que vem do coração. Não palavras, não uma fórmula, mas um ato interior de libertação. Quando você diz à alma de quem partiu: eu te liberto, eu não te prendo com a minha mágoa, eu não te prendo com a minha culpa. Vá em paz para Deus. Entende o que acontece quando não perdoamos, mesmo rezando? Nós construímos uma ponte, mas colocamos um cadeado nela. A oração até tenta passar, mas a mágoa a segura. E esse nó interior é sentido. Ele não dá paz nem para o vivo, nem segundo o testemunho dos santos, para quem partiu. Na oração do Pai Nosso, Jesus nos ensina: perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Isso não é apenas um pedido, é uma condição. O coração fechado não deixa a graça de Deus entrar, nem sair. São João Crisóstomo dizia: quer ajudar quem partiu? Perdoe tudo o que ele te fez em vida. Essa é a melhor missa de sétimo dia. A melhor missa. Não porque os ritos não sejam importantes, mas porque sem o perdão, eles são como um sino sem o badalo. A forma está lá, mas o som não sai. Lembra da Dona Helena? Eu fiz a ela a mesma pergunta: a senhora perdoou seu marido? Ela se espantou, mas ele era um homem bom. Eu disse: não importa. Havia alguma coisa, pequenas mágoas, palavras não ditas, momentos em que a senhora se sentiu ferida e que guarda no coração? Ela pensou e disse baixinho: ele se fechava. Quando eu estava mal, ele ficava em silêncio. A vida inteira eu só queria que ele me abraçasse e dissesse: eu estou aqui. Ele não sabia fazer isso. Era isso. Uma pequena mágoa. Quase não parecia uma mágoa. Ele não a traiu, não a abandonou. Ele apenas não sabia como agir. E ela carregou isso no coração por 42 anos. Eu disse a ela: Dona Helena, ele já está no lugar onde todos sabem amar. Liberte-o, perdoe-o por isso, em voz alta, com suas palavras diante de Deus. Ela chorou muito e depois disse as palavras, simples, dela mesma, sem ensaio, mais vivas. E sabe o que aconteceu? Ela nunca mais o viu em seus sonhos, não porque ele se afastou, mas porque o nó foi desfeito. A ponte ficou limpa, a oração dela agora chegava a ele sem nenhum cadeado. Vamos rezar juntos. Uma oração que eu dou às pessoas nesses momentos. Você pode dizer em seu coração: Senhor, perdoa-me por tudo que guardei no coração contra... Diga o nome da pessoa. Perdoa as mágoas que eu carreguei em silêncio. E a Eliá: Senhor, perdoa também todas as suas faltas. Une-nos em teu amor, deste lado e do outro lado da vida. Amém. Diga isso. Pode ser agora mesmo, ou hoje à noite, em silêncio, diante de uma imagem sagrada, com as suas palavras. O perdão é a primeira chave, mas existe uma segunda chave, e quase ninguém fala sobre ela, porque ela é desconfortável. Ela exige algo de nós. A primeira chave é perdoar quem partiu. A segunda é pedir perdão a ele. É aqui que muitos travam. Para quê? Ele já morreu, não sente mais nada. Mas nós acabamos de dizer, a alma não está no vazio, ela está com Deus. Ela vive, ela se lembra. E se ela se lembra, ela também se lembra do que ficou mal resolvido entre vocês. As palavras duras que você disse, os momentos em que você errou, o perdão que não teve tempo de pedir, isso atormenta os vivos. Eu não pedi perdão. Eu respondi mal na última vez que ele me ligou. Eu não fui visitá-lo quando deveria. Pensei que teria mais tempo. A porta não está fechada. Ela apenas é outra.
Através da oração, da confissão, de um arrependimento sincero diante de Deus, a reconciliação é possível. O Senhor, que tem em suas mãos os vivos e os mortos, pode transmitir a sua mensagem. Então, o que fazer na prática hoje? Deixe-me dizer 3 coisas, de forma simples e direta. Primeiro, reze por ele. Não lágrimas, não lembranças, não angústia. Oração. Senhor, dai-lhe o descanso eterno. Simples com o coração. Segundo, perdoe-o em voz alta. Com suas palavras, eu te perdoo por tudo. Vá em paz para Deus e peça perdão a Ele por tudo que pesa na sua consciência. Deus levará a sua mensagem. Terceiro, faça um ato de caridade em nome dele. Não precisa ser algo grande. Ajude alguém. Dê um prato de comida a quem tem fome, um agasalho a quem tem frio e diga em seu coração: isso é pela paz da alma de... Diga o nome. A caridade feita por quem partiu é uma oração em ação. Oração, perdão, caridade. 3 chaves. Por muito tempo eu achei que era só isso. Mas com os anos eu entendi que faltava a coisa mais importante, o motivo real de eu estar gravando esta mensagem para você. Eu prometi responder a pergunta principal: por que eles vêm em nossos sonhos? E a resposta é esta. Lembre-se do início. Você acorda com o coração disparado e pensa: ele não está bem. Ele veio porque precisa de ajuda. Lembra que eu disse que o erro se parece com amor? É este o erro. Nós pensamos que eles vêm até nós porque eles precisam de nós, mas na verdade, na maioria das vezes, eles vêm porque nós precisamos deles. Não são eles que se esticam da escuridão até nós. É Deus que vê a nossa dor, a nossa ferida que não fecha, a nossa saudade, e às vezes permite esse sonho como um toque, um lembrete, uma voz suave que diz: o amor está vivo. A morte não é o fim. Você percebe como tudo se inverte? Nós olhamos para esses sonhos como uma mensagem codificada que precisamos decifrar. Mas, na verdade, é um toque do alto para nós, através da imagem da pessoa amada. Porque essa imagem abre o nosso coração como nenhuma outra coisa. O sonho sobre quem partiu é a nossa ferida de amor aberta. E Deus está ao lado, esperando. Não esperando lágrimas no travesseiro, nem noites de angústia, nem buscas por superstições na internet. Ele espera apenas uma coisa: que você se vire para ele. Senhor, eu sonhei com ele. Eu não sei o que significa, mas eu o amo. E eu te peço, Senhor, fica com ele e fica comigo. É isso. Essa é a resposta certa para o sonho. Não uma interpretação, não um ritual, mas uma conversa com Deus. A parábola do filho pródigo termina com o pai dizendo ao filho mais velho: filho, tu estás sempre comigo e tudo o que é meu é teu. É isso que Deus diz a cada um de nós quando sofremos: você não está sozinho. Eu estou aqui e aquele que você ama também está comigo. Meu irmão, minha irmã, se você sonhou com alguém que já partiu, não tenha medo. Não procure sinais, não se torture. Apenas acenda uma vela, se puder, e faça esta oração. Senhor Jesus Cristo, nosso Deus, dai o descanso à alma do vosso servo. Diga o nome. Perdoai todas as suas faltas, voluntárias e involuntárias. Concedei-lhe o reino dos céus e a participação em vossos bens eternos. E a nós, Senhor, não nos abandoneis. Dai-nos a graça de vivermos os nossos dias na fé, no amor e na esperança do reencontro na vida que há de vir. Amém. Faça isso hoje, não adie, porque a conexão não se rompeu. Ela está viva na oração, no perdão, naquele amor sereno que sabe esperar e sabe libertar. E sabe aquela corça do Salmo que anseia pelas águas? Ela sempre chega ao rio, porque o Senhor a espera na outra margem e Ele espera por aqueles que amamos que já partiram e Ele nos espera também. Não existe morte, existe uma passagem. E dos dois lados dessa passagem existe o mesmo e único amor, aquele que nunca morre, aquele que é mais forte que tudo. Que Deus te abençoe.